Você passou por um momento difícil e foi decepcionado por aqueles em quem você confiava, por aqueles que você acreditava ser seus verdadeiros amigos. Se isso já aconteceu com você, o nosso bate-papo cristão hoje é com você. A paz do Senhor a todos, eu sou Anderson Rigobello e mais um bate-papo cristão está começando. E no vídeo de hoje nós vamos falar justamente sobre isso. Muitas vezes nós depositamos a nossa confiança nas pessoas que estão ao nosso lado, naqueles que dizem que não nos abandonarão, que nós podemos contar com eles para tudo, mas no momento em que nós precisamos, no momento em que nós contamos, nós acabamos sendo decepcionados, nós acabamos nos sentindo abandonados. E para ter uma menção disso, nós vamos fazer a leitura de 1 Samuel, no capítulo de número 17, do versículo de 1 ao versículo de número 3. E os filisteus ajuntaram as suas forças para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, no termo de Damim. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Carvalho, e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam no monte de um lado, e os israelitas estavam no monte do outro lado, e o vale estava entre eles. Muito bem, nessa leitura, às vezes você pode me perguntar o que tem a ver o tema do vídeo, falando sobre amigos que nos abandonam, com a leitura bíblica que nós acabamos de fazer, sendo que é conhecido de todos que os filisteus eram os maiores inimigos de Deus. E se os filisteus eram os maiores inimigos de Deus, era natural esperar que eles se levantassem contra a nação de Israel, que eles tentassem a todo custo, a todo momento, ver Israel destruído, tentar ser aquele a quem destruiria a Israel. Mas, se nós olharmos as Escrituras, essa ordem de batalha, quando Saul era rei, antes muita coisa tinha acontecido. E se nós voltarmos lá no começo, quando Israel ainda não era uma nação, quando nós voltarmos lá na vida dos patriarcas, a situação parecia ser diferente. O que as Sagradas Escrituras nos diz é um relato que muitas vezes passa despercebido a nossa leitura, até por ter se passado ali muitos e muitos séculos, né, só no período de escravidão no Egito, período que Israel passa no Egito, foram 400 anos. Então, nós acabamos pela distância até dos livros, quando nós lemos sequencialmente Gênesis com 1 Samuel, nós não ligamos os acontecimentos, não associamos determinadas citações bíblicas. Gênesis normalmente é lido como uma sequência de acontecimentos até em Josué, quando o povo conquista a terra prometida. Mas se nós olharmos nos outros livros, nós vamos continuar vendo consequências do que aconteceu em Gênesis e em todo o Pentateuco. Então, vamos passar lá para Gênesis, no capítulo 21, do versículo 22 ao versículo de número 26, que nós vamos entender um pouco. E aconteceu que naquele mesmo tempo, que Abimeleque, com Ficol, príncipe do seu exército, falou com Abraão, dizendo: Deus é contigo em tudo o que fazes. Agora, pois, jura-me aqui por Deus, que não mentirás a mim, nem a meu filho, nem a meu neto, segundo a beneficência que te fiz. Me farás a mim e a terra aonde peregrinastes. E disse Abraão: eu jurarei. Abraão, porém, repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos de Abimeleque haviam tomado à força. Então disse Abimeleque: eu não sei quem fez isso, e também tu
não mo fizeste saber, nem o ouvi, senão hoje. Então aqui nós vemos Abraão falando com Abimeleque, falando com o rei da terra aonde ele habitava. Estrangeiro, peregrino, nômade. E Abimeleque faz uma aliança com Abraão, porque reconhecia, porque via Deus agindo na vida de Abraão. E o engraçado é que o juramento que ele faz com que Abraão faz é que ambos agissem de beneficência um com o outro, não apenas eles, mas as suas gerações. Tanto que Abimeleque cita seu filho, seu neto, como sinal de que, olha, nossas famílias, nossos povos vão ser aliados perpetuamente. Mas o que tem a ver, então, Abimeleque com a amizade falsa e com a passagem de 1 Samuel? Gênesis 26, versículos 26 ao 28, nos diz assim: E Abimeleque veio a ele de Gerar, com Alzate, seu amigo, e Ficol, príncipe do seu exército. E disse-lhe Isaque: Por que vieste a mim, pois que vós me odiais e me repelistes de vós? E eles disseram: Havemos visto na verdade que o Senhor é contigo, por isso dissemos agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. Aqui, novamente, Abimeleque reforça a aliança com que viria a ser a nação de Israel. Com Isaque, filho de Abraão, com aquele a quem Abimeleque já havia feito uma aliança. Ele reconhece novamente que Deus está fazendo com eles. Nessa passagem, nos versículos anteriores, nós vamos ver que Isaque estava habitando no meio do povo e ele foi expulso, pois ele estava se tornando mais poderoso do que o povo. A terra passava por um período de fome, Deus manda que Isaque ficasse ali, e ele colheu, ele prosperou no meio da dificuldade e superou em poder o povo, sendo então expulso de lá. E aí eu te pergunto, qual era esse povo? Que muitas vezes nos passa despercebido quando lemos sobre Abimeleque e pouco se prega sobre, se fala sobre, se estuda sobre Abimeleque e essa relação de Abimeleque com Abraão e com Isaque. O versículo 1 do capítulo 26 de Gênesis nos diz assim: E havia fome na terra além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Ou seja, Isaque vai habitar no meio do povo filisteu. A aliança feita com Abraão, a aliança feita com Isaque, foi com o povo filisteu. E como acontece até hoje, como acontece muitas vezes conosco, Abraão, quando precisava de Abimeleque, como no caso do poço que nós lemos, eu não sei de nada. Ninguém me fez saber de nada, eu não tenho o que fazer pelo que passou, eu não posso ajudar. Algo semelhante também acaba ocorrendo com Isaque e com toda a descendência de Israel. Porque Jacó, ele acaba saindo da terra onde seu pai habita, passando anos e anos com o seu tio Labão. Quando retorna com mais gente, e talvez sem ser conhecido por aquele povo, reconhecido como o filho de Isaque, até porque, nos olhos deles, o primogênito, aquele que tinha direito de tudo, era Esaú. Muitas vezes aqueles que se dizem ser nossos amigos, são nossos amigos porque nós podemos oferecer algo. E quando chega a vez deles oferecerem, quando chega a vez deles nos ajudarem, eles nos viram as costas, nos apunhalam e se tornam os nossos inimigos. Quando nós precisamos, nós deixamos
de ter valor. O reconhecimento de Abimeleque era que Deus abençoava Abraão e Isaac. E abençoando a Abraão e Isaac, fortalecia a terra. Então eles poderiam tirar proveito de uma família em defesa. Quando a nação de Israel começa a conquistar sua terra, se firma como nação, eles passam a ser uma ameaça ao domínio e ao poder dos filisteus. Logo, se tornam seus inimigos. Mas por que Abraão e Isaac permaneciam firmes e venciam? E Israel, por muitas vezes, prevalecia. Era a confiança e a ação do verdadeiro amigo que nós temos, que é o nosso Deus. Deus, ele é o único que não nos abandona. Através de Jesus Cristo, nós temos certeza da intervenção divina nos nossos momentos de dificuldade, se nós somos fiéis. Deus é o único que está sempre olhando para nós e faz algo por nós sem nós retribuirmos. Deus é o nosso verdadeiro amigo. Muito bem, irmãos, mais um Bate-Papo Cristão vai ficando por aqui. Deixe nos comentários a sua opinião sobre o assunto tratado hoje. Também, se você teve alguma experiência disso, de frustração, como você reagiu, como é a sua relação hoje com essa pessoa. É importante nós vermos que a nossa atitude tem de ser diferente da atitude daqueles que nos tratam mal. Compartilhe esse vídeo com pessoas que possam estar passando por uma dor porque se sentem traídas, para que elas possam entender que a nossa confiança, a nossa segurança deve estar em Deus. Está chegando agora no canal, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, vem participar conosco todas as semanas da nossa comunidade, tanto aqui como também lá no Instagram, onde diariamente nós conversamos, refletimos sobre um versículo bíblico. Deixe o seu like nesse vídeo para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é interessante, que você gosta do conteúdo aqui do canal e também de ouvir falar da Bíblia, ouvir falar de teologia, para que ele possa lhe mostrar mais conteúdos interessantes sobre o assunto, além de avisar a você todas as vezes que tem um vídeo novo aqui no canal. Que a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês e até o nosso próximo encontro.